Aí a Bíblia diz que nós temos que amar, nós temos que ter paciência, nós temos que ser longânimos, nós temos que fazer aquilo que Jesus faria no nosso lugar. Então a libertação faz parte desse processo de regeneração da alma, viabilizando a santificação e a frutificação. Isso aqui é tremendo, são dois conceitos que caminham lado a lado. Quanto mais eu me santificar, mais eu vou frutificar. Tem gente que quer dar fruto sem santificar, gente, não funciona assim. Quanto mais eu me santifico, mais eu vou frutificar, mais eu vou manifestar a glória e a graça de Deus, através de dons, de talentos, de uma série de coisas, dons espirituais, dons naturais. Você vai frutificar verdadeiramente para a glória de Deus, na medida em que você se santificar para Deus. Tem muita gente cheia de dom e de talento que está indo para o inferno, porque os dons são irrevogáveis. Às vezes Deus dá um dom, a pessoa começa a crescer, de repente não tem caráter, não se santifica, cai, tropeça, continua a agir achando que porque tem dom, parece que Deus está abençoando ele, fazendo com a vida toda errada, e continua fazendo errado, e continua ministrando com os dons lá, achando que está tudo bem. Só que não está tudo bem. Então é necessário consertar, se arrepender, se quebrantar, se santificar, se verdadeiramente a gente quer frutificar para a glória de Deus. Amém? Amém. Um profeta pode estar vivendo uma vida promíscua, errada, horrenda, e mesmo assim o dom de profecia está sendo ativo, está ativado nele. Eu já vi pessoas assim. O cara com problemas terríveis de homossexualismo, ferrenho, e o dom de profeta ainda ativo no cara. Claro que a profecia, obviamente, está contaminada, tá? É igual um vaso sujo. Quando você joga água, se o vaso está sujo, a água vai sair suja, vai sair contaminado. Mas o dom está aqui, e o dom vai ser cobrado. Se foi para a glória de Deus ou se foi para a glória do eu. Se foi para a glória de Deus ou se foi para a glória do eu. Tem muita gente usando dons e talentos para se promover e não para promover a glória de Deus. Pastor, mas você não pode profeta, né? Quer dizer, né? Não, até pode ser usado por Deus, gente, por incrível que pareça, contaminado em parte a profecia, porque mistura tudo, uma alma assolada, né? Pode até ser usado por Deus, porque os dons são irrevogáveis, Deus dá e não pega de volta, mas vai cobrar. Vocês estão entendendo? A pessoa que tem o dom da palavra, ela pode ser usada por bem e por mal. Hitler usou por mal, e ele tinha o dom da palavra. Ele movia multidões em propósitos errados, em coisas equivocadas, matar os judeus, matar e perseguir as minorias étnicas. Sim ou não? Mas tinha o dom da palavra. Era um dom. E tem muitos gays que têm essa palavra, né? Sim. Não só da palavra, né? Vários dons, talentos. Geralmente são muito bons no que fazem, até para se reafirmar na sociedade, diante das pessoas e tal. São extremamente bons artistas, principalmente ligados à arte, decoração, tal, arquitetura, né? Então, a todas as áreas, música, artistas, todos os meios, né? Então, no reino de Deus também acontece isso. Às vezes dentro das igrejas tem pessoas assim. Pastor, mas ele se converte e não deixa a prática? Então, tudo isso é a diferença entre o novo nascimento e a conversão na alma. Realmente, se ele nasceu de novo, Deus vai trabalhar na vida dele e banir esse tipo de comportamento dele. Eu creio, tá? Então, Deus vai transformar e modificar esse comportamento, sem dúvida nenhuma. É claro que às vezes ele vai ter luto, uma hora ou outra cai, mas aí ele se ergue no Senhor. E o pecado não vai, pode até tropeçar no pecado, mas ele vai estar nesse processo de transformação, de restauração, como eu já vi vários casos com relação a isso, tá? Eu conheço a Bíblia que conta pouco. Não, a maioria deles são ex-crentes, gente, por incrível que pareça. É igual mendigo. Boa parte, aqui em Moarama mesmo está cheio.
ex-crentes. E pastor, a gente vê tanto mendigo também na rua, né? Mendigos também que eram crentes, drogados, às vezes filhos de líderes cristãos. Então a gente vê de tudo, tá? Mas vamos voltar para cá. O novo nascimento traz uma proteção divina e uma nova perspectiva de vida. Sim ou não, gente? Sim. Porém, não cancela automaticamente as maldições e perseguições espirituais, as doenças físicas, por exemplo, as dívidas que as pessoas têm com outros credores, maus hábitos. Sim ou não, gente? Sim. Não é porque o cara se converteu lá dentro da cadeia que ele vai sair da cadeia. Não. Ele vai ter que pagar lá a dívida que ele tem diante da sociedade. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é o novo nascimento, outra coisa são as pendências naturais e as pendências do mundo espirituais. Ok? Pastor, eu fico olhando uma coisa, né? Muitas vezes Deus limpa aquilo da pessoa, né? A pessoa buscar, né? Tem problema para trás, Deus conserta. Eu vejo meu irmão. Meu irmão tinha cadeia para pagar 3 cadeias. Deus limpou tudo dele. É por graça e misericórdia, às vezes acontece. Paulo Canuto é um exemplo disso também. Limpou tudo. Exatamente. Tá bom? Vamos lá. Dizer para uma pessoa que acabou de aceitar a Jesus que tudo já está resolvido na sua vida seria enganar a gente. A gente não pode fazer isso para as pessoas. Não podemos ser irresponsáveis com as nossas atitudes e com a nossa herança espiritual. Então precisamos ter coerência e abandonarmos as práticas pecaminosas. Você lembra ali o caso que a gente estava contando? É necessário que seja conscientizado essa pessoa a abandonar essas práticas pecaminosas. É claro que às vezes não acontece do dia para a noite, é um processo, mas tem que ser conscientizado, tem que ser discipulado, tem que ser responsabilizado e tem que ser colocado quais são as consequências, as abrangências de tudo isso, para que a pessoa, de maneira consciente, volitiva, né, fazendo escolhas conscientes, abandone essas práticas que impedem ele de fluir, de crescer, de se santificar e frutificar o Senhor. Amém? Não podemos também aceitar pecados como normal. Ele é trágico e é destruidor. Tem esse negócio de, não tem nada a ver. Não, tem a ver. Pecado é pecado. A gente não pode chamar pecado apenas de problema, como a psicologia faz, né? Pecado é pecado. Pecado precisa ser reconhecido, confessado, arrependido e modificado. O hábito transformado. Pecado é pecado. Pecado tem que ser chamado de pecado. É também um problema. E um problemão, né? Nós estamos vendo aqui. É trágico e destruidor. Mas a gente não pode aliviar essa coisa. Uma das coisas que a filosofia moderna, pós-moderna tem feito, e a psicologia moderna também tem feito, a psiquiatria, é quebrar, destruir o conceito de pecado. Dizendo que o pecado foi criado pelos poderosos que usaram o clero para subjugar os pobres e os coitados, para fortalecer o forte e enfraquecer os frágeis. Essa alegação que eles usam. Mas isso é uma grande mentira de Satanás. Se você destrói o conceito de pecado, você destrói o conceito de salvador. Então, se não existe pecado, não existe salvação. Para que salvador? Para que esse Jesus como Senhor? Entenderam? Então, essa é a estratégia de Satanás nos dias de hoje, é destruir o conceito de pecado. Porque se destrói o conceito de pecado, pode tudo. Não há lei. Não há um Deus da qual eu vou ter que prestar conta. Então, se não há um Deus da qual eu vou ter que prestar conta, porque não existe pecado, então cada um faz o que quer, né? A vida vive, a lei moral não existe, a moralidade, dizem eles, né? Os apologetas desse tipo de pensamento dizem que não, se não há pecado, não há legislador, não há um juiz moral da qual eu vou ter que prestar conta, e aí acaba com todos os conceitos principais do cristianismo. Vocês estão entendendo, gente? Isso é o pós-modernismo. Não há verdades absolutas, dizem eles, né? O que é verdade para você é para você, o que é verdade para mim é para mim. A Bíblia diz isso, mas eu acho isso. A Bíblia diz que isso é errado. Mas isso aí é antigo, era naquele tempo. Como a gente já ouviu isso lugarmente? Ali a Bíblia foi escrita por homens.
Tem ali algumas coisas que são de Deus, outras não. Peraí, isso é para aqueles tempos antigos. A lei do relativismo, né? É o relativismo, exatamente. O relativismo fala isso. Aí o mundo não tem fundamentação, não tem base moral, não tem princípios, não tem nada. E aí a tua vida está sob uma gelatina ali, uma Maria mole. Cada um vive a vida a seu bel prazer. Vocês estão entendendo a estratégia do inimigo? É destruir o conceito de pecado. Porque se ele destrói o conceito de pecado, você não é pecador. Para que Jesus como teu Salvador? Vocês estão entendendo a lógica de Satanás? Isso está muito em voga hoje. Provavelmente se você for dialogar com jovens, universitários, segundo grau, né, universidade, isso aí é demais, ok? Vamos lá então. Não podemos ser irresponsáveis com nossas atitudes e a nossa herança espiritual. Já falei, né? Não podemos aceitar os pecados como normal. Ele é trágico e destruidor. Não podemos viver debaixo de conflitos de consciência, perturbações espirituais, distúrbios emocionais e relacionamentos em crise. Será que existe muito disso hoje, gente? Conflitos de consciência. Quer dizer, a pessoa nega, mas sabe lá no fundo dela que a consciência dela está pesada, está em conflito. Por que, gente, acontecem os conflitos de consciência? Hein? E o Espírito Santo atua nas coisas da pessoa, né? É o Espírito Santo que ativa a nossa consciência. O que é a nossa consciência, gente? É a lei moral de Deus inscrita nos nossos corações. Fora da palavra, existe uma lei que é colocada dentro de nós. Para aqueles que não têm a palavra, não se acharem isentos diante de Deus. Ah, mas eu nunca li a Bíblia. Não, Deus vai falar, não. Você tem a minha lei, que é a consciência, dentro do seu coração. Desde quando você nasceu de novo, né? Você tira a vida de alguém, você sente um pesar no seu coração. Você sabe que tirou a vida de alguém. Você sabe que ali houve uma falha, um sangue foi derramado, uma situação ficou mal resolvida. Você sabe disso. Você roubou alguém, você sabe que tem que restituir, tem que restaurar. Quem é que faz isso, gente? É a lei moral de Deus colocada dentro de cada ser humano. Amém? Isso está lá em Romanos capítulo 2. Dá uma olhadinha na sua casa, tá bom? Então, não podemos viver debaixo de conflitos de consciência, nem perturbações espirituais, que é quando esses conflitos se perpetuam, né? Nem distúrbios emocionais, problemas psicológicos mais graves, e relacionamentos em crise, sintomas de desordem e também exploração demoníaca, né? Uma vida toda bagunçada, onde o diabo deita e rola, está ali no final, exploração demoníaca. Infelizmente existem muitas pessoas com esse estado, né? Esse tipo de vida. Cada benefício, gente, do sacrifício de Jesus precisa ser recebido pessoalmente, bem como correspondido através de princípios adequados. Quais são esses princípios adequados? São os princípios da cruz: conversão, arrependimento, quebrantamento, humilhação, perdão, restituição. Depois mais para frente nós vamos ver. São 10 princípios implícitos na cruz de Jesus. Quem não vive esses princípios ainda não conheceu a cruz de Cristo. E quem não conheceu a cruz de Cristo, provavelmente ainda não nasceu de novo. Ok? O novo nascimento lida com culpas do passado. Sim ou não, gente? Mas não nos isenta das consequências, ou seja, das pendências, sejam elas materiais ou espirituais. Dívida é dívida, tanto espirituais quanto materiais. Não é porque você nasceu de novo que o cheque que você deu lá e deixou pendente lá na loja, você não vai ter que pagar. Não, você vai ter que ir lá acertar. É uma pendência material.
Isso prova que você é crente, que você nasceu de novo, que você de alguma maneira vai acertar aquilo que ficou pendente para trás. Amém? Amém. É um dos sinais do novo convertido. Ele quer consertar, ele quer restaurar, ele quer restituir, ele quer arrumar tudo aquilo que é possível a ele fazer. Claro que tem situações que são pendências que são impossíveis, né? A pessoa às vezes já morreu e tal, né? E não tem mais o que fazer. Aí é só pedir perdão para Deus, entregar e tal. Beleza. Mas tem coisas que precisam ser feitas. Pendências que precisam ser restituídas. Ok? Todo mundo está entendendo? Libertação é você usar os recursos garantidos pela graça de Deus em Cristo, interagindo com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus. Que princípios são esses? Aqueles que eu falei: humilhação, arrependimento, quebrantamento, todas aquelas coisas, tá? Para quitar cada pendência que se fizer necessário, calando a voz do credor e acusador. Quem é o credor e o acusador, gente? Hein? O credor é Deus. E o acusador é quem? O diabo, o acusador dos santos. Então, para acertar essas pendências com Deus, existe o sacrifício de Jesus e tal. Glória a Deus por isso. Mas tem um acusador ali. Como é que a gente cala a voz do diabo? Fazendo aquilo que é certo. O diabo não vai ter o que falar de você. Você cala o acusador obedecendo. Através da obediência você cala a voz do acusador. E ao mesmo tempo o sacrifício de Jesus se torna uma realidade diante do teu credor, que é Deus, porque daí ele paga a nossa dívida de uma vez por todas. O sangue de Jesus é vertido pelos teus pecados do passado, do presente e do futuro. Mas ele tem que estar alinhado com um estilo novo de vida, uma vida coerente, sim ou não? Eu só fazer uma oraçãozinha: Jesus, te recebo como o Senhor meu Salvador, e sai fazendo tudo errado, pintando e bordando. Opa, peraí, isso está desalinhado com a oração que eu fiz. De fé tem que haver obediência também, ok? É isso que nós estamos falando aqui. Uma ação de Deus sempre é respaldada por uma atitude humana. O problema não está em Deus, gente. O problema está onde? Em nós. Está em nós, os seres humanos. A falha está sempre em nós. Não é de Deus. Às vezes, muitas vezes a gente quer culpar Deus, né? De falhas nossas. Às vezes tem seres humanos que até blasfemam contra Deus, jogando a culpa em Deus de coisas que são erros deles. Nada é automático no mundo espiritual. Então você dá um passo na direção de Deus, automaticamente Deus dá 2 passos na sua direção. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer, gente. Uma vez o Malafaia soltou uma frase tremenda que eu guardei no meu coração e nunca mais esqueci. Ele fala assim: Deus não move uma palha naquilo que é de sua responsabilidade, mas Deus move os céus e a terra para aquilo que você não consegue fazer, ou que não cabe a você fazer, que é o sobrenatural. O impossível, Deus move céus e terra, mas aquilo que é possível é você que tem que fazer. Fala comigo: discipular. É responsabilizar pessoas. Então essa frase aqui é importante. Uma ação de Deus sempre é respaldada por uma atitude humana. Como é que você quer se sentir bem na tua alma, né? No teu coração que está ferido? Se você não liberar perdão, que é a atitude humana, como é que vai vir a cura para a tua ferida da alma? Não vem. Primeiro libera perdão, depois Deus cicatriza a ferida que está dentro do seu coração. Vocês estão entendendo, gente? Quem cicatriza a ferida não somos nós, é Deus. Mas antes da ferida se cicatrizar, tem que haver uma liberação de perdão, soltar aquela pessoa do teu coração. Uma atitude humana,
respaldada por uma ação de Deus, sempre é respaldada por uma atitude humana, tá? A salvação é uma experiência definida e instantânea